Seja por eletricidade, produtos químicos, radiação, acidentes domésticos ou até mesmo pelo frio, as queimaduras são uma preocupação significativa de saúde pública, que exige esforço contínuo em prevenção, tratamento e reabilitação, Gui. Exatamente, Abi. Olha só, tem um dado alarmante da Organização Mundial da Saúde que estima que 180 mil pessoas morrem anualmente devido a queimaduras, viu? A maioria dos casos ocorre em países de baixa e média renda, Abi. E as tecnologias melhoraram muito os tratamentos, mas a educação e a conscientização continuam sendo fundamentais para reduzir a incidência e a gravidade das lesões. Por isso, agora a gente conversa com o dermatologista, Dr. Gustavo Novaes, para esclarecer todas as nossas dúvidas. Doutor, seja muito bem-vindo. Doutor, seja bem-vindo aqui à nossa casa. Boa tarde. Obrigado. Prazer conhecê-lo. Obrigada, doutor, por viver à tarde com a gente, por favor. Fique à vontade, doutor. E, doutor, é realmente um problema que às vezes a gente não se atenta, porque justamente está ligado, em alguns casos, a situações que parecem leves, corriqueiras, né? Acidentes domésticos, né? E aí as pessoas acabam não dando a devida importância para isso, né, doutor? Mas é sério, né? Perfeito. Não, é uma situação muito séria, né? A gente estima aproximadamente mais de 1 milhão de incidentes como esses aí no Brasil, né? E mortes, como você falou, são alguns milhares, assim, para situações mais graves, né? Doutor, quando a gente fala de queimadura, eu acho que todo mundo vai lembrar um pouquinho disso até da escola, que a gente lembrava dos graus, né? Eu queria que o senhor contasse um pouquinho quais são os tipos de queimaduras. Perfeito, perfeito. Então, sim, elas podem ser divididas em graus, né? A gente tem a queimadura, é importante entender o que é. Na verdade, é a destruição do tecido, né? E por uma energia. Pode ser pelo calor, pode ser pelo frio, pode ser através de um agente químico, né? Ou radioativo, até mesmo pela eletricidade. Agora, dependendo da profundidade de ação dessa destruição aí, a gente classifica em grau. Então, o grau 1, no primeiro grau, seria aquela queimadura mais leve, né? Atinge só a camada superficial da pele, que seria a epiderme. Seria aquela queimadura quando a gente vai pra praia e espreme limão e mais ou menos isso, doutor? É isso, exato. Na verdade, a queimadura de primeiro grau, você tem uma vermelhidão, né, e dor local. Não forma bolha, não é uma queimadura tão importante, porém incomoda. Normalmente pode ser tratada simplesmente colocando a mão ou a área afetada embaixo de uma torneira com água corrente, fria, tá? Importante evitar colocar gelo, por exemplo, porque você pode até queimar a pele com gelo. Então, colocar na água fria durante uns 15 a 20 minutos e depois hidratar bem a pele, né? Então, o uso de um hidratante, um óleo de girassol, hidratar o local para suavizar o problema. Agora, a queimadura grau 2, aí a gente já tem um nível intermediário da pele sendo afetado. Seria a derme. Então, você tem, além da vermelhidão e da dor, a dor seria mais importante nesse caso da queimadura do grau 2, a gente tem também bolhas. Então, você nota a formação de bolhas, que podem ser bolhas pequenas até bolhas maiores e mais extensas. Nessa situação, seria importante procurar um atendimento médico. As queimaduras no grau 2, elas precisam ser avaliadas até mesmo, às vezes, num pronto-socorro, para um atendimento mais de urgência. Quando o senhor fala de bolhas, eu já vi muitas cenas que eu acho que não deve poder das pessoas estourarem, né, a bolha. Doutor, fala que é melhor vazar ela logo. Exato. Então, tem essa questão do que não fazer, né? Então, estourar as bolhas realmente é uma das questões. Evitar também colocar produtos como açúcar, pó de café, né? Então, manteiga. Então, não fazer isso porque você pode causar infecção no local. Então, evitar produtos como esses, tá? Agora, é importante que a queimadura de grau 3 ela é mais rara, porém ela ocorre a destruição nesse tipo de queimadura de toda a pele, camada epiderme, também da derme completa e pode inclusive afetar tecidos mais nobres, como vasos e nervos, tá? Esse caso é meio contraditório, mas você tem menos dor do que na queimadura do grau 2, porque na verdade as terminações nervosas elas são destruídas. Também foram comprometidas ali. Então, essa situação é muito grave, normalmente é tratada com um enxerto e o paciente precisa realmente ir ao hospital. Doutora, a gente vai trazer agora então a participação da Letícia, né, Abi? A Letícia foi para as ruas justamente para ouvir das pessoas, né? O que as pessoas sabem sobre esse tipo de problema, de acidente? Será que tem bastante gente que já sofreu uma queimadura em casa? Vamos conferir a reportagem. Gente, eu vim até as ruas para saber das pessoas quando elas sofrem alguma queimadura, que seja simples ou um pouco mais séria. O que será que elas fazem para ajudar na cicatrização? Bora saber. Leia, você já sofreu alguma queimadura? Já sofri vários tipos de queimaduras. Quais tipos?
Ah, já queimei cozinhando, já queimei passando roupa, já caí em brasa. Nossa Eu Senhora! era criança, caí. E aí, como é que você fez para lidar com essas queimaduras? Teve uma receitinha? Procurou um especialista? Como é que foi? Ah, no começo, assim, antes da gente conhecer, a gente vai fazendo as receitinhas que a gente conhece, né? Já falaram de passar o dedo no cabelo, de passar creme dental, pôr gelo, pôr mão na água fria, mas depois a gente descobre os medicamentos certos, aí a gente não faz mais essas coisas assim. Mas o melhor é procurar o medicamento. Procurar um especialista é a melhor opção, né? A melhor opção. A senhora já sofreu alguma queimadura? Já como? Que tipo de queimadura? Fazendo o quê? Foi o gás que pegou fogo, um bujão de gás e queimou aqui tudinho. Oh, meu Deus, e o que a senhora fez para ajudar na cicatrização? Olha, eu usei, na época foi o Dr. Valdir Renó, que era cirurgião plástico, que cuidou. Queimou aqui, queimou o rosto, queimou o cabelo. Foi em 85. Eu fiquei com a mão assim. Aí tem a marca ainda. Olha só, mas tá bem cicatrizado, né? Então a senhora procurou um especialista porque foi uma queimadura mais grave, daí tinha que ter um cuidado maior. Sim, foi nessa época. Eu trabalhava no banco e eles tinham convênio com a Unimed, o Dr. Valdir era. Aí eu procurei ele, foi ele que curou a minha mão. Dona Maria, a senhora já sofreu algum tipo de queimadura? Já. Qual? É porque eu cozinho no fogão a lenha, né? Aí eu tava fazendo uns biscoitos lá, caiu uma brasa na mão. E aí, o que a senhora fez para poder cicatrizar? Passei água e coloquei gelo. Aí depois eu passei uma pomadinha. E aí, deu certo? Deu certo. O senhor já sofreu alguma queimadura? Já. Do quê? No trabalho meu. E aí, o que o senhor fez para ajudar a cicatrizar ou na hora passou? A gente foi no laboratório da empresa e lá mesmo eles fizeram os curativos. Ah, daí não colocou a mão na água gelada, não fez nenhuma receitinha? Eles puseram gelo. Primeiramente a gente foi no gelo. Aí na água gelada e depois eles levaram lá para o laboratório. A senhora já sofreu algum tipo de queimadura? Ah, assim, de leve aqui assim já. E aí, o que a senhora fez para poder sarar? Eu lavei bem com sabão. Aí depois eu passei uns remedinhos assim. E aí, nunca fez uma receitinha caseira? Não. A senhora já sofreu alguma queimadura? Sim, uma pequena só. Pequena, e o que fez para poder ajudar na cicatrização? Ah, nada. Ela foi cicatrizando sozinha, passei só uma pomada e pronto. Colocou a mão na água gelada, passou pasta de dente, essas coisas ou não? Pasta de dente não, mas coloquei a mão debaixo da torneira. Mas pasta de dente não. Receitinha caseira ajuda. Ajuda. Muito bom. Doutor, e aí, as respostas foram boas? Não foram boas, mas o pessoal tem que evitar realmente o uso, né, de pasta de dente ou pó de café, açúcar, manteiga, qualquer coisa caseira, realmente procurar o especialista para orientar. A gente tem aqui, doutor, no Instagram, uma pessoa que colocou que ela já passou, é a Juliana, babosa. Doutor, isso pode ou não? Não, a gente não recomenda, né? Você pode aumentar a irritação e aumentar também o risco de infecção, como eu falei. Olha aí, mesmo naquela ideia, né, de que é usado para hidratação, muitas vezes, né, em produtos cosméticos, para o cabelo, para a pele, aí as pessoas acabam indo nesse embalo que vai servir em qualquer momento, né, Sim, doutor? acham que sim, mas é melhor evitar, com certeza. Doutor, uma outra coisa que a gente estava pensando aqui é em relação ao uso, né, de álcool para acender fogueira. A gente falou de festa junina agora há pouco, né? Quem tem, às vezes, lareira, um espaço assim, uma churrasqueira. Agora é frio, né? Em Campos, por exemplo, tem acender lareira, né? Você coloca... Tem esse hábito, né? E acaba usando, doutor, muitas vezes, qualquer tipo de álcool. Aumentam os riscos, tem muitos acidentes que parece que não tinha nada ali, quando a pessoa vai acender, forma uma mini explosão, é isso mesmo? Sem dúvida, Guilherme, isso é muito importante. Então, nunca reacender com álcool nenhum tipo de fogo, né? Então, para acender, o ideal seria usar os acendedores sólidos, que geralmente até já vem, né? Se for, no caso, aí uma lareira, né? Ou um richô, aí ele já tem geralmente um tipo de acendedor especial para isso. Nunca colocar álcool em cima. Tomar cuidado agora em festas juninas, então com as crianças, até os pets também, tomar cuidado, porque eles estão brincando em volta e pode acontecer um acidente grave. Tá? Nada de pula-fogueira, né? E o álcool tem que evitar. O álcool, ele na verdade ele pode causar uma explosão, então não é apenas a queimadura do líquido, ele pode realmente explodir e atingir uma área e as pessoas em volta.
Doutor, quando a gente fala de queimadura, a gente falou ali de 3º grau, né? Fala que não dói, né? Mas ela é a mais perigosa. Como é que a gente faz para, sei lá, cicatrizes que ficam na pele? É possível, em algum momento, fazer algum enxerto na pele? A pessoa pede algum pedaço? Como que funciona esse tipo de tratamento? Perfeito. Bom, o grau 3 ocorre a perda completa da pele. Nesse caso, normalmente a pele não cicatriza sozinha, é necessário, claro, um atendimento médico e sim, geralmente são necessárias cirurgias reparadoras, tá? Na maior parte das vezes, os enxertos eles são autólogos, ou seja, a gente retira a pele do próprio paciente para fazer o enxerto e cobrir a área afetada, tá? Agora, não é apenas isso, assim, a gente tem que avaliar uma série de questões, desde a parte hidroeletrolítica do paciente, entrar com antibióticos, geralmente endovenosos, então é um tratamento complexo esse realmente, tá? E as cicatrizes, elas podem ficar difíceis de tratar depois, podem ficar cicatrizes que a gente chama de inestéticas, né? Aquelas cicatrizes mais feias, e isso pode gerar um problema psicológico para o paciente depois. Então, realmente, o melhor remédio, no caso, é a prevenção, é realmente evitar a queimadura. Doutor, e a gente está agora numa época de temperaturas mais baixas, a gente acaba ficando menos tempo normalmente exposto ao sol. Mas sabemos que esse também é um problema quando a gente fala de cuidado com a pele muitas vezes, né? Das pessoas não se cuidarem na hora de ir para a piscina, para o campo, para a praia. Essa incidência do sol na nossa pele chega a níveis de queimaduras como esses que a gente está falando? Se a pessoa não cuidar de formar bolha, feridas, cicatrizes? Perfeito, Guilherme. Então, assim, a exposição ao sol, geralmente ela causa a queimadura grau 1, né? Ela pode causar também a queimadura grau 2, um pouco mais superficial, que tem a formação de bolhas, né? Agora, já uma queimadura mais profunda, normalmente ela precisa de um agente como um combustível para chegar nesse ponto de destruição do tecido, tá? Mas é muito importante, como você falou, também se prevenir da queimadura solar, porque além da formação de bolhas, da ardência, a dor, o desconforto, o risco de infecção, né? Você também aumenta o risco de manchas, envelhecimento precoce e o próprio câncer de pele. Câncer, né? Eu fiquei pensando exatamente nisso. Às vezes as pessoas tomam sol tanto naquele, né, mesmo espaço do corpo, enfim, você pode estar, né? Tem perguntinha da caixinha Tem aqui? pergunta da caixinha no nosso Instagram. Tem uma pergunta aqui falando o seguinte: a pessoa se queimou e aí a gente está falando de sol, o que não deve fazer depois que você sofreu uma queimadura, né? Tomar sol, por exemplo, é possível naquele local ou não? Pode gerar manchas? Quais são os cuidados? Cobrir, o que fazer? Perfeito. Então, se a pessoa sofreu uma queimadura, realmente o melhor seria evitar a exposição solar naquele local. Até a aplicação do filtro solar, ele pode não ser adequada se a pele estiver lesionada. Por exemplo, houve uma bolha, né? Aquela bolha se rompeu. O ideal é você evitar a exposição solar naquela região. Sim, aumenta o risco de manchas, né? E então o ideal seria evitar a exposição solar. E pode... Ai, desculpa. Não pode falar, perdão. A gente estava falando de queimaduras e eu lembrei também que a gente teve aquele problema com os peelings, né, doutor? Sim. Que a gente falou ali. Sim. Pode ser pelo sol, pode ser pela Perfeito. tecnologia e tal, e também por esses agentes químicos. Perfeito. Nesse tipo de queimadura, doutor, como que deve ser o processo? Tá, então os peelings no caso, certo? Bom, a gente tem tipos diferentes de peelings. Então os peelings superficiais ou médios, então eles geralmente são controlados, sempre um profissional dermatologista executando o procedimento. Então o risco para esses peelings eles são menores, tá? Agora houve situação com peeling de fenol, que é um agente químico realmente bastante corrosivo ali, ou ele faz um dano importante à pele. E além disso, se for aplicado numa área extensa do corpo, pode ter danos para outros órgãos, como o rim, coração. Então, é um agente químico com potencial danoso para o corpo muito importante. Então, sim, por isso houve até uma suspensão aí do uso dele por conta desse risco. Doutor, para a gente lembrar para o pessoal de casa, muitas vezes, como em quase tudo que a gente fala de saúde, a prevenção é o melhor caminho para a gente evitar esse tipo de problema, né? E aí quando a gente olha para os acidentes domésticos, principalmente aqueles com as pessoas que acabam ficando mais vulneráveis a esses casos, né? Pessoas na terceira idade ou com crianças, vale o alerta, né? O que a gente pode evitar em casa, então, para diminuir o risco de acidentes, principalmente, né, com os nossos avós ou com as nossas crianças. Perfeito. Eu acho que assim, o que a gente mais vê, especialmente no consultório, o que a gente mais vê são queimaduras que poderiam ser muito bem evitadas, geralmente associadas à cozinha, fogão, principalmente, né? Então, ali no caso, se colocar uma água para ferver, não deixar a panela com um cabo
para o lado externo, então colocar para a parte interna, se possível, na boca mais afastada, para evitar justamente que uma criança, um idoso esbarre e derrube. Não cozinhar segurando a criança no colo, isso aí também é uma coisa importante, tá? E assim, no caso de, hoje em dia tem as lareiras a álcool também. Então, a gente está vendo também um aumento de incidência desses casos, né? Houve recentemente até no jogador Lúcio que uma situação semelhante agora. Então, também tomar muito cuidado, como eu falei, não reacender a lareira com álcool, não deve ser feito esse procedimento, tá? Com certeza. Doutor, muito obrigado. Seja sempre bem-vindo à nossa casa. Obrigado. A gente, prevenção sempre é o melhor. Lembrando que existe o tratamento, mas tem os graus. Então, você de casa, se de repente, doutor, pode até ser um grau 1, mas se for uma boa parte do corpo e se sentir um desconforto, pode procurar um médico, né? Sem dúvida. Se a área for extensa, é o ideal procurar um médico. A orientação sempre ajuda nessas horas, né? Doutor, obrigado, viu, pela participação com a gente aqui no programa. Vamos colocar o contato do doutor na tela, então, para você que quer conhecer mais o trabalho do doutor Gustavo ou tirar dúvidas também, pode ser, doutor? Perfeito, claro, estou à O disposição. Instagram, @dr, de doutor Gustavo Novaes. Isso mesmo, né, doutor? É isso mesmo. Doutor, Tá obrigado. Muito obrigada, doutor. Obrigado, Abi. Obrigado mesmo. Vamos todo mundo curtir com consciência esse momento, né? Todo mundo quer acender a Exatamente. fogueira, mas vamos com calma, Vamos meu com povo. calma, minha gente.